Olá, pessoal, tudo bem? Nono ano? Bom, nossa primeira videoaula aqui, eu vou estar enviando, né, apenas os slides com a minha voz, tá? E vamos dar sequência na atividade que eu enviei antes de entrarmos de férias, tá? Nós tínhamos parado na página 23 e agora nós vamos iniciar, então, dar continuidade na página 24, capítulo 2, e onde fala também sobre a equipe que trabalha por trás de um grande espetáculo, de um teatro, da televisão, de um filme, etc. Na página 24 podemos olhar, identificar aí a imagem, né, do trapezista. Eu busquei até esse vídeo para colocar para vocês darem uma olhada, mas não consegui encontrá-lo, tá? Cirque du Soleil. Se vocês conseguirem também dar uma pesquisada e quiser conhecer um pouquinho, também seria interessante, mas eu não achei. Eu achei vários outros gigantescos, diferenciados, pequenos, vários tipos de vídeo aí, desses tipos de performance, mas essa em especial eu não encontrei. Então, nós vamos falar também, assim, de toda a equipe, né? Do iluminador, do figurinista, do aderecista, do maquiador, do coreógrafo, e também eu coloquei sonoplastia, que não é citado nesse capítulo, não é citado nesse conteúdo todo. E eu achei muito importante colocar para vocês também, que faz parte, né, da equipe ainda. Mesmo hoje, no século atual, no século XXI, na tecnologia, ainda existe a equipe de sonoplastia, né? Só que ela não foi colocada aqui, eu achei de grande importância colocar para vocês. E para concluir, a equipe técnica. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, vou explicar um pouquinho de cada um, para lá no final do nosso capítulo vocês conseguirem responder aí algumas perguntas que tem, algumas atividades, tá? Tudo que for dito está no livro, né? Foi feito também as pesquisas, então dá para vocês responderem numa boa, assim como a gente faz em sala de aula. Um roteiro aqui 2, eu peço apenas que vocês, na atividade da página 27, que vocês façam um vídeo e me enviem por e-mail, tá? Vocês podem estar escolhendo 3 tipos de sons que vocês irão produzir. Você pode usar o seu corpo, tá? Para fazer algum som que represente alguma coisa que eu consiga identificar. Vocês podem utilizar algum objeto. Eu tenho exemplo aí para você fazer um trovão, um pedaço de calha, talvez você tenha em casa, não tem. Mas, enfim, tem muitas coisas legais aí que dá para vocês reproduzirem e fazer algum tipo de som, tá? Já na página 28 e 29, vocês devem responder no prazo de uma semana. Se a nossa aula é hoje, dia 4, né, inicia-se no dia 4, eu vou estar recebendo, né, as atividades até o dia 11. No dia 11, eu já vou estar disponibilizando uma outra aula, tá? Então, no dia 12, para essa aula, eu não vou receber mais, tá? E aí, o gabarito das respostas já vão estar disponível no dia 12, porque eu ainda vou estar recebendo no dia 11, tá? Fotografar para mim a atividade concluída e mandar por e-mail. Coloquem para mim no final, assim, ó, o seu nome, que às vezes eu não... o e-mail não vai identificar quem é, eu não sei como que tá o e-mail de cada um, então eu prefiro que vocês coloquem o nome de vocês, e se é o nono A ou o nono B, tá bom? Bom, vamos começar aí com o iluminador. O que será que o iluminador faz? Qual que é a função do iluminador? Podemos identificar na página 24 um pequeno texto que explica algo sobre o iluminador. Então, assim, o iluminador, ele é o grande responsável de coordenar o espetáculo. Todo o sistema de iluminação é ele que controla, né? O que seria de um espetáculo sem uma iluminação
afinada, né? Marcada, porque a iluminação ela faz parte do grande espetáculo, tá? De acordo com o estipulado pela equipe da criação, ele indica, né, qual que é o equipamento necessário que cada apresentação é preciso para aquele ponto onde o artista vai ficar no palco, tá? Ele é o grande responsável também pela segurança do equipamento. Então, ele que tem que se organizar e cuidar e ter aquele cuidado especial aonde será colocado cada ponto da iluminação, tá? O iluminador também é aquele que faz a luz, entre aspas, para o espetáculo de teatro, tá? Então é isso que eu te falei, assim, que eu falo para vocês. Diferente do eletricista, ele não é o eletricista. Não é citado aqui o eletricista, porém, o eletricista ele cuida da parte de microfone, de instalação, de fios, essas coisas. O iluminador, ele foca e desfoca a luz, tá bom? Ele cria os efeitos de luz próprio e, se necessário, a atmosfera do espetáculo. Sabe aquele globo onde foca o artista? É ele que determina também as cores e a intensidade, né? A afinação de sequências de acendimento e refletores. E também ele programa a mesa de controle. Então, é ele que é responsável pelo grande espetáculo de luz do teatro, tá bom? Aí nós temos também o figurinista. O que é o figurinista? O que um figurinista faz numa peça de teatro? O que ele faz pensando no que vai acontecer futuramente? Primeiro, ele tem que receber qual que é o tema. Ele vai receber o tema da novela, do filme, do teatro, que seja, e ele vai fazer um estudo sobre isso, né? Que período que passa, o que acontece, né? Qual que é o estilo de roupa daquela época, daquela apresentação, e ele vai criar as peças para esse espetáculo em especial. Ele elabora figurinos dos personagens, né? Da produção artística, seja ela teatral, musical, né? Televisiva, qualquer coisa que seja envolvendo os trajes, é ele que é o grande responsável, tá? O figurinista também, ele é muito importante no espetáculo, porque sem ele, né, quem ia criar? Quem que ia desenvolver, desenhar essa linguagem através de formas, de cores, de textura, transmitir a época, a situação econômica política, social, indica também religião ou cultura, estilos dos personagens, estações climáticas, tudo é ele que vai criar, tá? Aspectos psicológicos, enfim, são os elementos necessários para passar. Então, ele vai criar o que é necessário para essa peça, para essa apresentação, tá bom? O aderecista. Quem que é essa pessoa? O que é aderecista? O aderecista é aquele que constrói adereços, tá? Ele classifica-se por 3 setores: adereços de cenário, adereços de cena e adereços do ator, tá? O adereço de cenário é aquele que está representado e presente na cena, para ajudar a criar o ambiente, o que a dramaturgia pede, né? Por exemplo, assim, um quadro lá na parede, uma escultura sobre uma pedra, tudo que faz o cenário, tá? É o aderecista que busca colocar em cena, tá? Já os adereços de cena, tá? Isso daí o que eu falei foi de cenário. O de cena é aqueles que estão na cena também. Só que ao invés de estar lá pendurado, né? Ele também serve o ator para executar alguma ação. Por exemplo, um copo onde ele bebe. Então, do mesmo jeito que o do cenário vai ser intacto,
O de cena, ele vai... o ator vai usar, né? Tipo, num jantar, aí ele vai pegar o prato, o talher, ele vai se alimentar. Então, ali também, essa é a função do aderecista também, da parte da cena, do momento que está acontecendo, tá? Porque troca a cena, mas o quadro fica, que faz parte do cenário, porém, dependendo da cena, o quadro aparece lá, mas já aparece outras coisas nessa cena atual, tá bom? E também o adereço do ator. É ele que escolhe, ele que separa, na verdade, o que o ator vai usar, tá? Isso pode ser, assim, um exemplo, um punhal, um anel, uma bolsa, uma bengala. No caso dessa imagem aí, ó, o óculos, essas pulseiras, essas plumas, isso também é responsabilidade do aderecista, tá bom? Ele também é de grande importância, né? Sem ele aí, ó, para pensar nos detalhes, ele também tem que conhecer todo o roteiro da peça, né, da televisão, do que ele esteja trabalhando no momento. Ele conhece todo o roteiro e ele prepara a cena, ele prepara o cenário, ele prepara o ator para receber algum tipo de adereço. O maquiador. O maquiador, ele não pode faltar também jamais, né? Assim como todos outros que eu já falei. O maquiador, ele é o que representa praticamente a face do ator, da atriz, né? Ele vem aí muito além, né, de pinceladas para colorir as imperfeições da pele. Ele também faz a maquiagem artística, que se destaca aí em alguns importantes elementos de criação, né? De linguagens cênicas e requer reflexão também. Porque, assim como ele pode rejuvenescer uma pessoa, ele envelhece, ele dá características de pessoas malvadas, ele transforma um ser humano em um animal. Então, é ele que é grande responsável também, né? Outro detalhe específico aí do estudo da maquiagem é que ele trabalha e depende da estrutura facial do ator. E deve também ser adaptado pelo rosto, que se modifica conforme a interpretação da proposta, né? Existem muitos tipos de maquiagem. Cada um trabalha de uma forma distinta. Depende da cena, depende qual é o título, qual é terror, romance. Então, o maquiador, ele tá em todas as cenas, né? Todas. Coreógrafo. O coreógrafo também, para musicais, ele é muito importante, tá? É ele que cria, né? A função dele é criar as coreografias. Também para danças de espetáculos, shows de teatro, ele também apresenta, assim, inúmeras apresentações simultâneas, tá? Ele cria, ele ensaia a equipe, tá? Mas normalmente ele não participa da peça. O coreógrafo, ele normalmente não participa da apresentação. O coreógrafo, ele é o cara, assim, a mulher, que normalmente no musical, ele está muito presente, né? Numa apresentação de balé. Então, é ele que desenvolve aí toda a coreografia de uma peça, né? E representada com os atores em cena, tá bom? A sonoplastia. A sonoplastia, ela não está destacada, ela não está no nosso livro. Mas eu acho de grande importância colocar ela aí para vocês também conhecerem um pouquinho o que um sonoplasta faz, qual que é o trabalho dele, né? Ele trabalha com grandes elementos aí, ajuda a envolver o público na construção das imagens e sensações, tá? Às vezes, alguns sons muito estrandecedores assustam a plateia, né? Uma música mais calma, ela tranquiliza a plateia, né? A música e o som, eles são utilizados e devem ser também intimamente ligados ao que acontece na cena, por exemplo. O sonoplasta, ele deve estudar o texto, ele deve também acompanhar passo a passo para saber o momento exato
de acionar o som naquele momento. Qual é o momento certo do som que representa a cena, né? O sonoplasta também é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral, televisivo, né, cinema, ele faz parte. Antigamente, a televisão não existia, então as novelas eram feitas no rádio. E o sonoplasta já vem lá daquela época, lá atrásão, né? Então, as pessoas pegavam tudo quanto era instrumentos e ia chover, o barulho de trovão, igual eu expliquei, que é uma das primeiras coisas que aparece aí quando a gente faz pesquisa. Todos os sons eram feitos manualmente, tá? E aí entrava a função do sonoplasta, tá? E para finalizar, nós temos a equipe técnica. O que é a equipe técnica? Qual que é a função da equipe técnica? A equipe técnica ela é responsável por cuidar de toda a estrutura dessa cena, dessa peça teatral, dessa novela, tá? É uma das profissões mais operacionais em relação à equipe teatral entre si. Ela também, apesar da construção de um cenário ser algo tão laboratorial, né? Isso não quer dizer que o carpinteiro, né, que vai aí criar o cenário, ele não precise de uma certa sensibilidade para captar o cenário que precisa passar. Então, assim, ele tem que ter uma certa sensibilidade para construir esse cenário, tá? Ele tem que conhecer também o que vai acontecer naquela cena, tá? Em outras palavras, assim, todos os outros trabalhos são artísticos e precisam, né, de uma certa medida, de algumas reflexões sobre peças, considerando também a finalidade, né, qual que é o público-alvo, qual que é o personagem que vai passar por ali. Então, o cenário, quem cuida de tudo isso, da construção de um cenário, é a equipe técnica, tá? É esses que ficam pendurados, que bate prego, que cuida, que amarra lá a iluminação que o cara que vai cuidar, mas é ele que sobe para amarrar. Então, essa daí, pessoal, é a equipe técnica, tá? E aí, eu falei aqui um pouquinho, né, do nosso capítulo 2, eu expliquei. Na atividade do número da página 27 foi o que eu pedi para vocês fazerem lá, que é representar algum tipo de som, tá? E depois eu quero que vocês também finalizem esse capítulo da página 28 e 29, tá? Fotografando e me enviando por e-mail. Receberei até dia 11, tá? A atividade de vocês. E estou aguardando para dar um retorno, feedback para vocês do gabarito. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou ficar online no dia da nossa aula, dia 4, se vocês forem realmente fazer no dia 4. Se não, me mandem um e-mail e eu retorno para vocês alguma dúvida que tiverem, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.